a insustentável dívida da Raizen e como ela mexe com o mercado financeiro, a Raizen divulgou um prejuízo homérico de 15 bilhões de reais no último trimestre do ano passado, 6 vezes maior do que no mesmo período de 2024. E a dívida líquida fechou em 55,3 bilhões de reais. Os credores já estão reunindo seus times jurídicos e financeiros para uma renegociação que parece iminente. Quais que têm bonds da Raizen dentro estão em maus bocados. Esses títulos de dívida em dólar já caíram mais de 50%. A partir desse limite, alguns emissores de COIs podem decidir pela liquidação do ativo, caso achem apropriado. E quem investiu perde dinheiro. Os CRAs da Raizen também vão mal, claro. Esses papéis estão circulando no mercado secundário com descontos de até 82%. A garantia? Debêntures da própria Raizen. Aí complica. Um caminho para resolver a crise seria uma capitalização, estimada hoje em 20 bilhões de reais pelos controladores, a Shell e a Cosan. Uma das especulações é a de que o BNDES entre na sociedade para completar o cheque. Um vale no balanço da Vale. A Vale registrou um prejuízo líquido de 3,4 bilhões de dólares no último trimestre de 2025, uma piora em relação aos 694 milhões de dólares negativos no mesmo período de 2024. Não fossem as consequências da tragédia de Brumadinho, a mineradora teria tido um lucro de 1,4 bilhão de dólares. O calote anônimo no Banco do Brasil. O balanço do quarto trimestre do Banco do Brasil veio com uma inadimplência de 3,6 bilhões de reais, mas manteve o devedor em sigilo. Uma fonte anônima disse que a devedora era a Braskem. O BB não confirmou e a Braskem negou, mas a notícia derrubou as ações da petroquímica em 11,27%. Ambev versus La Niña. A Ambev seguiu a Heineken e registrou uma queda de 5% nas vendas de cerveja no Brasil em relação a 2024. Para o CEO, o problema foi o clima frio e chuvoso de 2025. Anos de La Niña não são os melhores para beber ao ar livre. Entre Maduro e Trump, este magnata escolhe o petróleo. Harry Sargent III é aliado de Trump e o cabeça de um conglomerado petrolífero bilionário que já vendeu combustível até para o exército americano. Mas Sargent também fez amizade com Maduro. Em 2016, convenceu o ditador a ceder 2 jazidas para suas empresas. Há anos, esse magnata faz lobby para conciliar os 2 países e lucrar com a exploração de petróleo. A oposição ao regime venezuelano o considera um traidor. O flerte com Maduro, porém, era só uma tática para ganhar dinheiro com a Venezuela, coisa que fica ainda mais fácil com o autocrata preso. Sargent comemorou a operação militar em Caracas. Ele disse, abre aspas, essa é a maior oportunidade de investimento desde a queda da União Soviética. É o que eu sempre quis. Fecha aspas. Um número, 10 mil, é a quantidade de carros híbridos e elétricos que a Localiza vai comprar da BYD nos próximos 2 anos. A empresa tem uma frota de 680 mil veículos. Os EVs depreciam a uma taxa diferente dos usados a combustão. Como a revenda de usados é metade da receita da Localiza, ela criou um novo método para calcular o momento certo de passar esses carros para frente. A Movida, que é a principal concorrente da Localiza, já tem elétricos chineses na frota, mas são só 750, o que dá só 0,3% do total de 268 mil carros. A frase de hoje é: o risco de colapso é grande e a gente precisa de uma decisão do governo federal. Alexandre Caporal.
o presidente interino da Eletronuclear, em uma entrevista ao Estadão sobre a usina Angra 3. A obra parada custa R$1 bilhão ao ano e mantém 14 mil equipamentos parados. Além disso, os bancos credores podem, por contrato, tomar as receitas de Angra 2 para sanar suas dívidas, o que põe em risco os salários e o pagamento de fornecedores. Até agora, a China investiu US$130 bilhões na fabricação de baterias no biênio de 2025 e 2026, o que dá 71% do total mundial. Ainda é muito, mas os outros países estão se mexendo. No biênio anterior, entre 2023 e 2024, os US$92 bilhões que a China pôs no setor representavam 84% do todo. A participação americana foi de 5% a 10%, subiu de US$5 bilhões para US$18 bilhões. Mas com Trump liberando geral na legislação ambiental, o futuro desses números é um mistério. A bomba relógio da Previdência. 11% da população brasileira tem 65 anos ou mais. No Japão, são quase 30%. Mesmo assim, nosso patamar de gasto com previdência social equivale ao deles, 10% do PIB. E conforme a proporção de idosos vai crescendo, a diferença entre o que se paga e o que se arrecada tende a se multiplicar. Dos atuais 2% do PIB para 16% em 2060. É isso. Boa sexta-feira. Esse foi o Essencial, o podcast do Invest News baseado na nossa newsletter diária. O áudio aqui foi gerado por IA, a partir das vozes dos nossos jornalistas. Se você quiser receber a versão escrita por e-mail, o link está aqui na descrição do episódio. Até amanhã.